Aleluia! Levante suas mãos, adore mais um pouco ao Senhor. Pai, nós queremos te render graças por essa tarde maravilhosa em que nós temos, Pai, a oportunidade e o privilégio de te adorarmos. Obrigado, Pai, por podermos ser chamados de teu filho. Obrigado, Pai, pelo privilégio de te servir, de te adorar face a face, Pai, de sermos livres para isso. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos sustenta. E nós queremos te dizer, Pai, que nós te amamos de todo o nosso coração. É só isso que nós sabemos fazer, Pai. Te amar e te adorar. Em nome de Jesus, recebe, Pai, essa tarde em adoração a Ti. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Boa tarde. Você pode sentar, por favor. Que bênção. Muito feliz em estar aqui para adorar o Senhor juntamente com você. Certamente será uma tarde grandiosa e o Senhor quer falar conosco. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de saber se há alguém aqui aniversariando hoje ou que fez aniversário durante esta semana, seja aniversário de nascimento, aniversário de novo nascimento ou casamento. Eu só quero uma oportunidade para orar por você. Há alguém aqui nessa condição? Amém. Ninguém? Glória a Deus. Então agora é hora de ficarmos muito bem informados sobre tudo o que vai acontecer nos próximos dias. É hora de assistirmos ao Verbo News. Glória a Deus. Agora sim, estamos muito bem informados sobre tudo que vai acontecer nos próximos dias. Eu gostaria de saber se há alguém aqui nessa tarde que está nos visitando hoje pela primeira vez. Se essa é a primeira vez que você nos visita, faz o sinal com a sua mão. Amém. Nós temos visitantes. Olha, daqui eu vejo você muito bem. Mas para que toda a igreja possa te conhecer, por gentileza, fica de pé. E os meus irmãos já sabem o que fazer. Glória a Deus. Aos nossos visitantes, seja muito bem-vindo aqui à sua casa. Se você está procurando algum lugar para se congregar, eu quero te dizer, aqui é um excelente lugar, você vai ser muito bem recebido. Mas se você já congrega em algum lugar, manda um forte abraço para o seu pastor, para o seu líder, tá bom? Sinta-se em casa. Amém. Agora vamos passar para uma parte muito importante do nosso culto. Eu gostaria que você abrisse lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 6. Glória a Deus. Se você já abriu, acompanha comigo. Diz assim: E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, irmãos, nós estamos diante de um texto poderoso que nos ensina a respeito da generosidade. Amém? Quando nós falamos sobre dízimos, nós falamos sobre aquilo que é a nossa obrigação. Amém? O Senhor nos abençoa com 100%. E nós precisamos devolver a Ele apenas 10%, que são as primícias da nossa renda. Amém? Isso é honra a Ele. Mas quando nós falamos sobre ofertas, querido, nós estamos falando sobre algo a mais. Um rompimento extraordinário. Que a palavra de Deus diz que quando nós semeamos, nós vamos colher. Amém? E se nós semeamos pouco, pouco também ceifaremos, colheremos. Mas se nós semeamos em abundância, nós vamos colher em abundância. Isso é um princípio bíblico. Se a palavra de Deus diz,
é porque acontece dessa forma. Amém? Então eu te convido a você praticar esse princípio da generosidade, não de qualquer forma, mas como a palavra de Deus diz, com toda a alegria do seu coração. Separa aí o seu dízimo, a sua oferta. Se você pretende fazer isso por meio de dinheiro em espécie, tem um envelope tal como este aqui na sua cadeira, você pode utilizá-lo para isso. Se você pretender fazer isso por um meio digital, o Pix da nossa igreja aparece aqui no telão e também nesse envelope aparece ele escrito, que é o CNPJ da nossa igreja. Se você pretende fazer isso através de cartão de crédito ou débito, lá atrás as nossas tesoureiras poderão te atender. E para você que nos acompanha através do YouTube, aparece aí também para você a chave Pix da nossa igreja. O que não faltam são opções para nós cumprirmos e praticarmos esse princípio hoje e sermos abençoados. Amém? Então, se você já separou, levanta o seu envelope ou a sua mão e ora comigo. Pai, nós te rendemos graças pelo privilégio de podermos ofertar e dizimar na tua casa. Pai, nós entendemos que isso, Pai, é uma honra que nós temos, é um privilégio. Nós fazemos isso de todo o nosso coração, não por necessidade, não por constrangimento, mas porque nós fazemos, porque nós te amamos e fazemos isso com toda a alegria do nosso coração. Pai, em nome de Jesus. Amém. Vem com alegria, querido. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba, dia e noite suba a ti. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada não. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Obrigada, Senhor, por essa tarde. Obrigada por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, louvando a Ti, louvando o Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai. O que seria de nós se não fosse o Senhor nas nossas vidas? Onde é que nós estaríamos, Pai, se não fosse o Senhor, se não fosse a Tua palavra? Querido, você tem gratidão no seu coração? Levante as suas mãos.
Renda graças, Pai. Obrigada por essa igreja. Obrigada pelo nosso ministério. Obrigada, Senhor, pela palavra que nós temos recebido. A palavra que salva as nossas almas. Obrigada pela palavra, Senhor, que não nos deixa andar no erro. Que não nos deixa mortos, Senhor, no pecado, do qual nós já fomos libertos, Senhor. Obrigada, Pai, porque essa é uma tarde de salvação. Obrigada, Senhor, porque essa é uma tarde de salvação. Salvação de nós mesmos. Salvação, Senhor, dentro da nossa casa. Salvação na nossa vida, na nossa alma. Em nome de Jesus, Pai, abre os olhos do nosso entendimento nessa tarde, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, nessa tarde. Não nos deixe desapercebidos, distraídos, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada, Pai, pelo temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. O temor do Senhor, Pai, no coração de cada pessoa que está aqui. Obrigada, Senhor, porque nós não viemos aqui perder nosso tempo. Nós não viemos aqui cumprir um ritual religioso. Obrigada, Senhor, porque certamente nós sairemos completamente diferente de como chegamos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Graça e paz. Você pode sentar, amém? Obrigada, gente. Aleluia. Vocês estão bem? Amém. Então, essa tarde nós vamos falar, a respeito de um assunto que o Senhor já tem tratado comigo há algum tempo, e eu percebo nas últimas ministrações sempre uma nota, a respeito disso. Se a gente observar bem, o pastor Dantas, no domingo passado, à tarde, ele falou sobre como lidar com o pecado. O pastor William falou sobre integridade na quinta, Gabi, hoje pela manhã, eu não assisti a ministração dela toda, mas eu vi que ela falou a respeito do poder do novo nascimento, e ela tocou muito a respeito de vários e vários versículos também que eu havia separado. Isso é muito bom, porque a gente consegue extrair de cada um, alguma coisa, algo realmente da unção do Senhor que está sobre a vida de cada um. E o Senhor, ele tem nos apontado para esse assunto, Então, nós vamos falar sobre santidade ao Senhor. Amém? E, de fato, santidade ao Senhor, eu tenho plena consciência de que não é o assunto mais empolgante, não é o assunto onde nós damos mais aleluia, glória a Deus, amém. Não é o assunto mais atrativo, e quero te dizer que nem é o assunto mais cômodo para quem está ministrando. É o assunto que às vezes a gente, não vamos, outra coisa para ver se, mas queridos, ai de nós se a gente não corresponder àquilo que o Senhor tem nos dirigido. Amém? Então, nós vamos falar sobre isso. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. O apóstolo Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda a parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Você vê que o apóstolo Paulo, ele traz, de antemão eu quero te indicar esse livro, Eu perguntei para Jace se tinha lá no Verbo Shop, mas não tem, Mas ele é da editora Reme, você consegue adquirir de outra forma. Então, muito do que eu vou falar aqui está nesse livro, amém? Então, ele fala duas coisas aos coríntios. Ele fala que eles são santificados em Cristo Jesus, mas ele fala também que eles foram convocados para serem santos, amém? Existem dois tipos de santificação. A santificação posicional, que diz respeito à nossa posição em Cristo. O lugar que Cristo conquistou para nós, que não foi por mérito humano, não foi por quanto nós somos bons, quanto nós tivemos ou não obras boas, amém? É algo posicional. E existe também a santificação, a santidade experimental, que é aquilo que diz respeito ao nosso exercício na santidade. Amém? Vocês estão entendendo? E Paulo, você vai ver em inúmeras cartas, ele chega logo para as igrejas e diz aos santos, Vocês são santos, e assim vai. Mas para os coríntios em específico, ele faz questão de lembrar aos santificados e chamados para serem santos.
A igreja de Coríntios, ela estava numa região, essa região de Corinto, ela era muito conhecida devido à imoralidade sexual, a práticas impuras, né? E o negócio estava tão arrochado lá na igreja de Coríntios, né? Que chega um momento lá em 1 Coríntios, capítulo 5, que o apóstolo Paulo ele diz, olha, existe tanta imoralidade que se ouve entre vocês, que não está sendo ouvido nem entre os pagãos. Então, o negócio estava sério. Estava invadindo até mesmo a igreja, eles estavam ganhando dos pagãos. E é por isso que Paulo faz questão de lembrar esse povo a posição deles em Cristo, mas que também eles tinham uma obrigação de viver uma vida de santidade, de se revestir dessa santidade. Amém? 1 Coríntios, ainda no capítulo 1, pula lá para o versículo 30, ele diz, portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Querido, por melhor que você fosse, antes de você receber Jesus, não existe nenhuma obra que você fez ou faz que seja capaz de te dar essa posição de santidade. Nós precisamos entender a posição onde Cristo nos colocou. E toda essa obra, diga toda a obra, foi realizada por Ele. Amém? E eu não sei se você entende isso quando você pensa, quando eu e você nós pensamos a respeito de justificação. Imagine que você é um réu, que Jesus está ali como seu advogado e Deus está ali como um juiz. E você ou eu podemos pensar de forma errada que Jesus apresentou àquele juiz provas que nos inocentavam. Mas sabe que nunca houve provas que nos inocentavam? Ele mesmo, naquele lugar, ainda que não houvesse provas que nos inocentavam, ele trocou de lugar conosco. Então, Jesus, como advogado justo e fiel, foi lá e fez o que não acontece no natural. Ele assumiu uma posição. Ele disse, me algema, realmente esse aqui já está condenado ao inferno, mas eu vou ser condenado no lugar dele. O pecado vai vir sobre mim e ele está livre. Amém? E sabe que se a gente não renovar a nossa mente com relação a essas verdades, a gente vai se acostumando. E a gente vai tornando a salvação uma coisa muito comum. E, na verdade, querida, aquele poder que ressuscitou o Cristo dos mortos habita no nosso corpo. Habita em nós. Aquele poder que foi capaz de tirar Jesus lá das profundezas do inferno e elevar ele até a mais alta posição nos céus, está sobre a igreja dele. Nós temos uma posição privilegiada. Amém? Nós somos santos, mas chamados por Deus para guardar essa santidade. No capítulo 6, ainda de Coríntios, no versículo 9, ele vai relembrar aqui algumas práticas, né? Ele diz, olha, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim fostes alguns de vós. Contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Talvez, querida, existam pessoas aqui no nosso meio que foram tudo isso e muito mais. Talvez existam pessoas aqui no nosso meio que cometeram adultério. Talvez existam pessoas aqui no nosso meio que estavam inclinadas a uma prática homossexual. Talvez existam pessoas aqui no nosso meio que cometeram algum tipo de crime, que até mesmo foram presas, por que não? E sabe que isso não importa. O que importa é que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E eu quero te alertar para que você não esteja andando como um santo do Senhor, trazendo à tona coisas que o Senhor já enterrou, já lançou no mar do esquecimento. Às vezes a gente vê conversas entre crentes, um crente chegando para outro e dizer, ei, quando naquele tempo, tu lembra? Tu fazia tal coisa, ei, rapaz, aquele tempo. Sabe que não é para você estar relembrando nada desse tempo? Porque a Bíblia diz que você morreu naquele dia. Você morreu no dia que você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O seu corpo mortal, que era inclinado ao pecado, morreu. A sua natureza carnal, que te prendia no pecado, morreu. Então, se esquece das coisas. Não fica lembrando, queridos, das coisas que talvez um irmão, uma pessoa que você tem você tem consciência da vida daquela pessoa, porque você talvez não era uma boa peça, tanto quanto ela. Não traz à tona nem você, se foi na sua vida, nem na vida de outro. Amém? Não desenterra aquilo que o Senhor já lançou fora de você. Amém? Prossegue adiante, prossegue as coisas que estão à sua frente. Amém?
E nem lembra com saudosismo, porque se você tem lembrado com saudosismo, alguma coisa de errado não está certa, né? Amém? Aleluia. Você estava, querido, eu e você, nós estávamos condenados ao inferno. Isso é muito sério. Às vezes a gente não tem essa real consciência, mas nós estávamos condenados ao inferno. E o Senhor foi lá e nos resgatou. Mudou a nossa história, mudou o nosso destino, alterou o curso da nossa vida. Amém? Vai agora para 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 1. Depois eu vou começar a correr um pouco nos versículos e você pode anotar, que a gente não vai conseguir abrir em todos. 2 Coríntios 7:1 diz: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Sabe que o temor, ele não pode deixar de existir no nosso meio. E o temor não deve existir só quando a gente chega num ambiente de igreja, porque a gente pensa como um religioso, né? Ah, casa de Deus. Aqui deve haver temor, aqui eu não devo falar nada, aqui eu devo falar baixinho. Não, queridos. O temor está onde o Espírito está. E se o Espírito habita dentro de você, o temor está dentro da sua casa, o temor está dentro do seu banheiro, o temor está dentro do seu trabalho. Amém? O temor do Senhor nos acompanha, deve nos acompanhar, porque o seu Espírito habita dentro de nós. E com certeza você já sabe disso, mas eu vou te relembrar que quando você peca, quando eu peco, o Espírito ele não sai. Ele não dá uma saidinha para que você possa pecar. Ele não dá uma saidinha para que você possa fazer e depois, entra aqui de novo, já está tudo certo, eu me arrependi. Não é assim. Ele está lá vendo o que você vê, ele está lá ouvindo o que você ouve. Ele está lá falando o que você... Ele não, né? Você está falando, mas sujeitando a sua língua, que deveria dar glória a Deus, ou está orando em outras línguas, falando mal de alguém. Amém? Aleluia. Então, ele diz que nós devemos ser aperfeiçoados na santidade, no temor do Senhor. Muitas vezes, né, se você parar para prestar atenção nas leis de trânsito, né, quando a gente compara Brasil e Estados Unidos, sempre se fala nisso. Ah, nos Estados Unidos não é assim. Sabe por quê? Porque lá ninguém vai infringir qualquer lei, porque lá existe uma certeza de que aquele delito vai ser punido. E, às vezes, a certeza da impunidade, que muitas vezes é o que acontece no nosso país, infelizmente, faz com que as pessoas elas façam de tudo um pouco. Ah, mas todo mundo faz. Por quê? Porque há a certeza da impunidade. Mas eu quero te dizer que você faz parte de um reino de luz, cujo juiz não é um presidente, não é nada. É simplesmente o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que julga com perfeição, aquele cujos olhos estão passando por sobre a terra. E nós não podemos, queridos, andar com Deus nessa incerteza de impunidade. Amém? Quando eu estava meditando sobre isso, eu lembrei daquilo que eu estudei, acho que foi em história, né? Eu acho que você sabe de onde vem aquela expressão, o santo do pau oco. Você já ouviu falar sobre isso? Vocês sabem? Quem sabe o que significa o santo do pau oco? Né? Na época do Brasil colonial, os mineradores, aquele povo que, né, pegava lá o ouro, eles pagavam altos impostos, né, à coroa portuguesa. E aí, como uma forma de burlar, não pagar aqueles impostos, eles transformavam aquele ouro em pó. Eles fabricavam santos, não sei se era de barro, se era de madeira, não sei. E eles colocavam um buraco assim no fundo do santo e enchiam de ouro. E eles andavam com aquilo de cima para baixo, vendendo, intercambiando, mas, na verdade, eles estavam levando aquele ouro, né, vendendo ouro para não pagar impostos, ou seja, cometendo um delito, uma infração e um pecado numa imagem de santidade. Querido, você não é o... Você vai dizer isso comigo, diga assim, eu não sou o santinho, a santinha do pau oco. Amém? Eu não sei se... Isso, quando a gente escuta, Deus me livre, causa até uma certa estranheza, né? Alguém falar isso de nós, ai, fulano, você, não sei quem, é o santo do pau oco. Isso é muito ruim, porque, na verdade, você é santo, querido, você é filho de Deus, você tem uma nova natureza no Senhor, você não é oco por dentro, você é cheio da presença do Senhor. Sede santos como eu sou santo. Se você está cheio dessa presença, você também anda de acordo com ela. Você é santo, amém?
Não deixe o diabo trazer condenação sobre a tua vida, porque a Bíblia diz que nós temos um advogado justo e fiel. Se nós confessarmos o nosso pecado e deixarmos, não é confessar e continuar no erro, mas confessarmos e deixarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Amém? Aleluia. Vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro 1,14 diz: como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde a paixões que tinhais outrora, quando vivíeis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Observe que ele fala no 14, que nós tínhamos paixões porque vivíamos na ignorância. Como eu havia falado, e Gabi com certeza explicou muito bem hoje pela manhã, dessa natureza de pecado. Sabe, querido, não se engana. Não se engana com as tuas companhias. Não se engana quando você vê alguém que não nasceu de novo, mas, fulano é maravilhoso, ele tem toda uma conduta moral, ele só falta nascer de novo. Não se engana porque nele opera a lei de espírito de morte. Nele opera ainda, é a palavra que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Então, cuidado para você não se associar à obra das trevas. Cuidado quando você for escolher o seu parceiro. Quem vai ser o seu cônjuge? Amém? No VC, Arthur contou ele ministrou sobre a ministração do pastor Dantas, né, de domingo. Ele me relembrou lá uma historinha que eu estava até esquecida. Eu lembrei, nossa, essa história realmente se contava muito, assim, acho que nas matérias do Rema, não sei. Mas a história do sapo e do escorpião, você já ouviu essa história? E aí está lá o sapo e o escorpião e tem uma chuva e se cria um riacho, uma enchente, né? E eles têm que atravessar para o lado seco por segurança. E aí eles vão atravessar e o escorpião, ei, me leva nas tuas costas. E o sapo diz, não, tu vai me picar. Não, rapaz, me leva, eu estou te garantindo, a gente está aqui na mesma condição. Tu acha que eu vou fazer isso mesmo contigo? Não, tu vai me picar. Não, rapaz, confia. E aí ele coloca o escorpião nas costas, eles atravessam, quando eles chegam em segurança, lá do outro lado, o escorpião, pim, pica o sapo. E o sapo já morrendo diz, rapaz, tu não disse que tu ia me picar. Ele diz, me perdoe, é porque é da minha natureza. Então, cuidado, querido, com aquilo que é da natureza das pessoas com as quais você tem se associado. Eu não estou falando sobre a gente viver isolado, sobre a gente não poder ter uma refeição, sei lá, com alguém, no trabalho e tudo mais, mas cuidado quando aquele ambiente já se tornar um ambiente tóxico, já se tornar um ambiente que não te cabe mais, já se tornar um ambiente onde você não está tendo mais nenhum poder, nenhuma influência de persuasão. Na verdade, quando você menos se percebe, você está sendo persuadido. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom. E ele diz no versículo 15, né? Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Andar à santidade é eu e você estarmos constantemente revisando as nossas atitudes. Não significa que a gente vai estar todo o tempo pisando em ovos. Fala, meu Deus, isso aqui eu não posso falar. Eita, meu Deus. Sabe quando a gente vive uma vida no Espírito, algumas coisas, se não todas, vão se tornar automáticas na nossa vida. Não mentir. Não difamar alguém, não falar contra uma autoridade. Isso vai se tornando automático à medida que nós crescemos no Senhor, à medida que nós crescemos no Espírito. E nenhum de nós é perfeito, querido, não se engane. Amém? Eu não sou perfeita, você também não é perfeito, mas nós estamos caminhando em direção a uma plenitude no Senhor. Amém? Eu lembro de uma certa vez que eu pegava carona com uma pessoa, eu já peguei carona com várias pessoas, né? Então é bom que não vai dar nem para ninguém saber. Mas eu pegava carona com uma certa pessoa, e uma irmã muito querida, né? E aí, quando eu pegava carona com ela, eu não tinha carro ainda, e aí sempre tinha um determinado lugar, que eu também não vou dizer onde é, tinha uma conversão errada, né? E sempre ela pegava aquela conversão, sempre ela pegava aquilo ali. E eu, na minha inocência, eu pensei, não, se ela está pegando é porque é certíssimo, né? Eu sei entender muito bem, e sempre pegava e ela agoniada, aquela coisa, e pegava aquela conversão. E aí, quando foi um dia, eu tendo o meu carro, e aí, por que pegava essa conversão? Porque para fazer o caminho certo, tinha que dar um balão muito grande, né? Eram uns 5 minutos a mais se você fizesse a rota certa, pegasse, não sei o quê. Aí, um dia, eu andando de carro sozinha, já no meu carro, eu vi e disse, eu vou dobrar aqui. Porque a irmã dobra aqui, dobrei. Quando eu dobrei, veio aquela sensação. Isso parece que não está muito certo. E só que tinha um detalhe nesse dia, a PRF estava lá, né? No lugar, lá no lugar, né? Eu passei em frente, eu não sei como é que não ligaram a sirene e não foram atrás de mim.
E eu passei na cara da PRF, só que aquela sensação. É por isso que a Bíblia diz que se a nossa consciência não nos condena, nós temos ousadia diante de Deus para lhe pedirmos o que a gente precisa e na certeza de que nós estamos o obedecendo, nós vamos receber aquilo que estamos pedindo. Se a nossa consciência não nos condena. Mas se a tua consciência te condena, querida, é o Espírito Santo te alertando. E aí eu senti aquilo ali, passou alguns dias, e aí, obviamente, eu recebi a multa, né, que não foi barata, mas eu fui falar com aquela irmã. Eu disse, ela não vai, eu vou pagar essa multa, mas eu vou falar com ela. Eu disse, Puf, tá bem aqui, viu? Ó, irmã, é o seguinte, eu pegando carona com você, como é que você faz uma coisa dessa? Olha, você sabe, naquele retorno assim, que a gente pega a esquerda, eu peguei e virei ela, minha irmã, não se faz isso não. Eu disse, é mesmo? Me conte mais. Ela me deu a multa para eu pagar. Não se preocupe, não, já está tudo pago. Tetelestai, amém? Está tudo pago. Querido, nunca mais eu tenho certeza que ela fez isso. Não é possível. Amém? Mas, querida, a Bíblia diz, Paulo diz em Timóteo, torna-te um padrão para os fiéis. Eu sei que eu contei isso, eu nem vou jamais expor, é uma pessoa muito querida e muito espiritual. Amém? Mas foi um delito dela. Pode ser que você tenha outros de estimação. Possa ser que você tenha outros que repetidamente você falha naquilo. E cuidado, porque alguém, às vezes, por se influenciar por você, o coitado vai pagar a multa. Não é ele. Mas a conta chega também. Amém? E cuidado com os atalhos que você tem tomado. E eu não estou falando de trânsito, eu não estou falando de leis de trânsito. Os atalhos que você tem tomado porque todo mundo faz. É assim mesmo, fica mais leve se fizer dessa forma. Cuidado com alguns atalhos. Porque alguns vão levar para o inferno. Amém? Glória a Deus. Se eles forem repetidos. A gente vai já falar sobre isso. Amém? Aleluia. Gabi falou hoje pela manhã sobre o novo nascimento. E eu gostaria, né, de trazer esse tópico também. E eu quero que você abra comigo em 1 João, capítulo 3, versículo 5. Isso é muito sério, queridos, o que eu vou falar. 1 João, capítulo 3, versículo 5. João vai dizer, sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece, diga que permanece, nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado, não o viu, nem tampouco conheceu. Eu não sei se você percebe, acredito que sim, mas a forma que João está falando, quando ele diz todo aquele que permanece, dá a entender alguém que aparentemente entrou, porque eu só permaneço se em algum momento eu aparentemente entrei. Vocês concordam comigo? E ele diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua, ou seja, aparentemente estava, mas continua no pecado, não o viu, nem tampouco o conheceu. Sabe o que esse texto está falando? Está falando de pessoas que aparentemente nasceram de novo, mas nunca nasceram de novo de fato. Eu sei que isso pode parecer, meu Deus, pesado. Marília, você está querendo dizer o quê? Você está querendo dizer? Estou querendo dizer o que a Bíblia está dizendo. Existem pessoas que vivem na prática do pecado, que permanecem na prática do pecado, não porque elas são crentes carnais, mas porque elas nem sequer nunca nasceram de novo. E num atual momento, queridos, onde ser evangélico, onde ser crente é uma moda, eu vou te dizer, não é mais nenhum motivo de, eu estou sendo perseguido. Quem é que foi perseguido pela última vez? Você pode ter sido perseguido por falar a verdade. Você pode ter sido perseguido porque você foi um crente distinto dos demais, porque você não concordou com algo que os outros estavam falando. Mas ninguém é perseguido pelo simples fato de dizer, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristã. Porque nunca se tornou tão fácil carregar um título desse. Amém. Tem virado um modismo. Hoje é uma moda uma pessoa postar que está frequentando uma igreja evangélica. Hoje é uma moda alguém, sei lá, ir para não sei aonde, ser batizado nas águas do Rio Jordão. Hoje é uma moda e as pessoas, elas gostam da moda. Elas gostam de ser atraídas por aquilo que está na vibe. Agora a minha vibe é outra. A minha vibe era festa, era orgia, era carnaval. Agora eu estou mais quieta, eu estou indo para a igreja todo domingo. Eu quero te dizer, querido, que novo nascimento, conversão, exige mudança de atitude. O novo nascimento genuíno, ele faz com que você se constranja quando você está pecando. O novo nascimento genuíno não vai te encher de desculpas. Não, eu faço assim, mas esse povo é demais, tudo é muito radical. Eu faço porque é assim mesmo, né? O meu jeito, Deus vê o meu coração, cuidado com isso. Amém.
E sabe que não é a minha função nem a sua julgarmos quem nasceu ou não de novo. Mas sabe que existe uma função nossa que eu quero te alertar? Cuidado quando você for ensinar a respeito do novo nascimento para as pessoas num VC, ou às vezes na igreja, você não está empurrando as pessoas para o novo nascimento. Porque as pessoas, quando elas se convertem, elas precisam entender aquilo que elas estão aceitando. E eu não estou falando sobre alguém vir à frente porque se sente pronto. Eu estou pronto para abandonar toda a minha vida de pecado. Não, porque ela não vai estar pronta. Ela só vai conseguir se livrar da vida de pecado quando a natureza dela for trocada. Amém? Mas do que é que essa pessoa tem que estar consciente? Ela tem que estar consciente do arrependimento de obras mortas, que é uma das doutrinas básicas. Se ela acha que vai receber Cristo simplesmente porque agora eu vou ter uma vida mais light, agora eu vou cuidar mais do meu espiritual, isso não é nascer de novo. Nascer de novo é dizer, eu preciso dele, sem ele eu vou para o inferno. Esses meus caminhos estão me conduzindo para o inferno, eu preciso me arrepender disso urgente. Eu, de fato, tenho uma natureza carnal, eu estou sendo filho do diabo, mas eu preciso receber Cristo como meu Senhor e Salvador. E pode ser que uma mensagem dessa, misericórdia, Marília, hoje se você for fazer o convite, ninguém vai aceitar Jesus. Amém. Um dia ele vai aceitar. É melhor ele receber tendo consciência daquilo que ele está fazendo do que ele ser empurrado. Porque eu já vi pessoas que às vezes ficam naquela coisa, né? Vai, irmã, fala. Não, amém, amém, aceitou Jesus, não sei o quê. Você aceita, não sei o quê. Não, você já fez essa oração. Não, tá tudo certo. Aí faz daquele momento como se fosse assim, é mesmo. Eu já vi pessoas que às vezes a gente vai falar sobre isso, oferecer no VC, por exemplo, o novo nascimento, e a pessoa diz, não, todo mundo lá em casa é evangélico. Mamãe é evangélica. Não, irmã, mas eu estou falando assim, você já nasceu de novo, você já fez a... Não, todo mundo lá em casa. Essa pessoa, ela ainda não entendeu. Então, a nossa função é orar por essa pessoa, para que os olhos do entendimento... Lembra que a função é do Espírito Santo de convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Não é a sua função. A sua função é ensinar a palavra. A sua função é dizer a consequência, a sua função é dizer o escape, é ser luz. Amém? Mas a sua função não é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? E aí eu fico preocupada um pouco com isso, porque talvez existam pessoas que, numa empolgação dessa, fizeram meio que simpatizaram com Cristo. Não foi uma conversão, elas se tornaram simpatizantes do Evangelho, e daqui a pouco elas estão, de fato, congregando. É um Raimundo, um crente Raimundo, um pé no mundo, um pé na igreja, outro pé no mundo, né? Está ali nas coisas da igreja, mas também está nas coisas de fora. E aí, às vezes, infelizmente, essa pessoa foi roubada no entendimento de que ela nunca nem nasceu de novo. Amém? Eu não estou falando nenhuma heresia, não. Amém? A palavra é clara com relação a isso. Todo aquele que é nascido de Deus, versículo 9, não se dedica à prática do pecado, conquanto a semente de Deus permanece nele. E ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Quem vive, quem se converteu, mas continua na mesma vida de antes, é porque provavelmente nunca nasceu de novo. Agora, é óbvio, e a gente vê Kenneth Hagin ensinar sobre isso, né, sobre crescer espiritualmente, que existe o crente que é carnal. Aquele que, de fato, nasceu de novo, ele entendeu a respeito do pecado, ele entendeu a respeito da justiça, do juízo, ele fez uma aliança real com o Senhor, mas ele vive na carnalidade, ele quer acertar, aí ele tem culpa, aí volta, aí pede perdão, aí volta de novo, mas não se separa das más influências, né? Ele não medita na palavra, não busca o Senhor, quer as coisas fáceis, aí ele está vivendo carnal. Esse nasceu de novo, amém? Mas ele pode ser carnal, então a gente tem que ter cuidado com isso. Porque o novo nascimento, ele requer de nós, ou ele vai se expressar em mudança de rota, em novas atitudes. Então, é muito estranho alguém que diz que não nasceu de novo e ele peca, mas ele nem reconhece que é um pecado. Ele peca, mas ele nem se incomoda com aquele pecado. É muito estranho. Amém? Mateus 7,16, abre lá, aqui Jesus fala. Mateus 7,16, pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uva de espinheiro e figo de erva daninha? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, significa que... Quem é que diz Senhor, Senhor? Às vezes quem está assim dentro da igreja. Quem é que diz Senhor, Senhor? Às vezes alguém que se intitula como um cristão.
E ele está dizendo, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declarei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal, vós que praticais a iniquidade. Quem é esse povo que o Senhor está falando, afastai-vos de mim? Não são crentes, querido, fica tranquilo, eu sei que você está aí com a cara, com os olhos desse tamanho, mas aqui não tem ninguém assim, glória a Deus, amém? Todos nós, glória a Deus, nascemos de novo, estamos aliançados. Mas é importante a gente entender isso, porque a gente às vezes pode chegar para uma pessoa, irmão, você quer nascer de novo? Alguém talvez próximo a nós, para que a gente ajude aquela pessoa a entender, será que ela nasceu de novo? Não, mas você fez uma oração, você entendeu o que foi aquela oração que você fez naquele dia? Amém? Glória a Deus, estava tão bom, né? Começou tão... Vocês estavam tão animados, vamos ficar mais animados, porque isso não é, diga, não é sobre mim. Amém, é sobre outros, porque todos aqui, com certeza, em nome de Jesus, já nasceram de novo. E se você não nasceu de novo, no final a gente vai fazer o convite. Sabe que é possível, queridos, quando nós não vivemos uma vida de santidade, agora é para nós, perdermos a salvação. Isso muitas vezes não é tão falado. A gente tem que ter cuidado também, porque quando a gente fala sobre esse assunto, existe um risco de trazer condenação. Ou de um crente que é novo convertido, ou menino na fé, viver agora com medo. Misericórdia, misericórdia, eu tenho que pedir perdão, senão amanhã, quando eu dobrar a esquina, eu vou perder minha salvação. Mas a salvação não se perde dessa maneira tão fácil assim, amém? Mas existe sim um perigo. A gente vê que o Senhor, Ele trouxe advertências, né, através da vida do apóstolo Paulo, a igrejas diferentes, mas sempre na mesma tônica. Você não precisa abrir, eu vou só citar, mas isso está lá em 1 Coríntios 6:9, em Gálatas 5:19 e em Efésios 5:4, que eu acho até que a Gabi leu sobre isso de manhã. 1 Coríntios 6:9 a gente já leu. Ele diz, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19 diz, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias, e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Efésios 5:4 diz, não haja obscenidades, nem conversas tolas, gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Versículo 15 do capítulo 5 de Efésios. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Sabe que se não houvesse a possibilidade de um cristão perder a salvação, jamais existiriam esses alertas. Ou, se existiriam, iria se dizer assim, não, eu estou falando isso aqui, mas isso aqui não tem nada a ver. Ou então não iria se citar, porque se fosse impossível um crente perder a salvação, jamais seriam feitos esses alertas. Se existem esses alertas, é porque está sendo dito, olha, isso aqui não é mais do santo, isso aqui é do impuro. Isso aqui não é mais do justo, isso aqui é do ímpio. Cuidado com a maneira que vocês têm andado. É isso que Paulo estava falando. Amém? E aí a gente vai ter outros textos na palavra que vão nos provar, de fato, que aquele que anda na prática do pecado de maneira desenfreada, sem julgar a si mesmo, peca de forma deliberada, provavelmente não vai mais haver ali sacrifício para ele, porque ele está crucificando de novo Jesus. Vamos ver isso lá, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Você não precisa ficar com medo, amém? Porque você é salvo. Você não vai perder sua salvação. Diga, eu não vou perder minha salvação. O fato de você estar aqui, querido, buscando o Senhor, num domingo à tarde, 4 horas da tarde, é porque você tem sede e fome do Senhor. Pode ser que você não esteja perfeito, mas você está buscando acertar. Pode ser que existam ainda alguns pecados, mas você está crescendo, glória a Deus por isso. Você está avançando, amém?
2 Coríntios 2:20 diz: sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas quem? Por essas corrupções do mundo. Seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro. Por quê? Porque você conheceu. Você não conhecia, mas agora você conheceu. Você tinha uma lei de pecado que dominava seu corpo, mas agora você não tem. Você é livre do pecado. Você é indesculpável de permanecer no pecado. Por isso é que o seu estado tornou-se pior que o primeiro, porque agora você conhece. Você erra de forma intencional. Você não. A pessoa lá erra de forma intencional e deliberada. 21. Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo, darem as costas. Veja que é uma atitude muito mais do que simplesmente pecar. É pecar de maneira deliberada e dizer: eu não quero mais. Eu sei que é a verdade, mas eu não quero mais. Isso é muito comum de acontecer? Não. Eu não estou falando daquela pessoa que sai da igreja. E quem me conhece sabe que eu nem gosto do termo desviado. Eu não gosto porque muitas vezes a gente usa esse termo desviado para uma pessoa que esfriou na fé. Não. Esfriar na fé é uma coisa, desviado é aquele que se desviou. Ele deu as costas para o caminho. Então, eu não gosto desse termo desviado, porque se você for ver, existem pessoas que elas esfriaram na fé, se afastaram do congregar, ficaram com raiva de um de outro, talvez até disseram da boca para fora: eu não quero mais as coisas do Senhor, não. Mas vai lá perguntar para ela: você ama o Senhor? Eu amo. Não, eu amo sim o Senhor. Não, aqui o meu negócio é com Deus. Deixa, eu não estou pronta ainda para voltar para a igreja, não, porque eu fui ferido lá, é menino na fé, é uma criança, não é assim? Mas ele está com o Senhor. E o Senhor está trabalhando lá, porque é o Senhor, o Espírito que está convencendo. O Espírito é quem está trabalhando e a nossa função é orar. Então, eu não estou falando dessas pessoas. Você não vai sair, em nome de Jesus, por aí, dizendo que eu estou falando que quem eventualmente não está na igreja é a pessoa que deu as costas para o... Não. Amém? Isso é algo muito mais profundo. E ele diz: darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Aquela pessoa foi livre da natureza de pecado, mas de forma voluntária, ela voltou àquelas práticas, e ela diz: eu não quero mais, eu quero é me lambuzar mesmo nesse lamaçal, do qual um dia eu fui tirado. Você pensa que não existe, querido? Existe sim. Basta dar voz ao diabo. Basta deixar que aquela influência entre. Amém? Hebreus 10, 26, vamos ver outro texto que confirma isso. Hebreus 10, 26 diz: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, veja que não é o pleno conhecimento, é você estar ciente, é aquela pessoa que no mínimo ela conhece as doutrinas básicas da palavra. Ela conhece a respeito de arrependimento de obras mortas, ela sabe a consequência do juízo eterno, ela conhece a respeito dos batismos, né? Da importância do batismo nas águas, do batismo no corpo de Cristo. Amém? É aquela pessoa que sabe a respeito de fé em Deus. E ele diz: recebeu o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés. E você vê essa lista do que essa pessoa faz: feriu os pés do Deus vivo, do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça, que é o pecado de blasfêmia. Contra esse pecado, Jesus diz que não existe perdão. Quando ele é chamado pelos fariseus de aquele que expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus diz: olha, vocês podem pecar contra o Filho de Deus, mas o pecado de blasfêmia contra aquilo que é do Espírito, não existe perdão para isso. É por isso que a Bíblia diz que existe pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Por aquele pecado que é para a morte, por esse digo que não oreis. Paulo diz isso. Amém? É esse pecado de rejeição do Espírito Santo, de blasfêmia contra o Espírito Santo. Hebreus 12, versículo 13. Hebreus 12, versículo 13. Preparai caminhos retos para vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado.
Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça. É possível, queridos, um cristão se excluir da graça. E é horrível isso. Porque aquela pessoa, ela tinha os olhos... Você vê como Deus é maravilhoso, como Deus ele não nos controla. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. E ainda quando nós o aceitamos e fizemos dele Senhor e Salvador das nossas vidas, ainda é possível com tudo aquilo, a gente dizer, eu não quero mais. Mas isso não vai acontecer conosco, amém? Provérbios 28, 13... diz, quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona. 3 coisas, reconhecer, confessar e abandonar. Recebe toda a compaixão de Deus. Sabe qual é o grande problema? É que cristãos têm vivido, colocado muitas vezes essas falhas para debaixo de um tapete. E aquilo ali vai se acumulando, querido, e aquilo ali vai trazendo tristeza para o Espírito Santo. Se você está aqui nessa tarde, você é uma pessoa que de alguma forma está lidando com algum pecado em alguma área, pede ajuda. Talvez existem pecados de fato que são muito estigmatizados, né? Alguém não olha que aquela pessoa que fala mal de todo mundo, ou é fuxiqueira, não olha mal para aquela pessoa como uma pessoa, sei lá, homossexual. E às vezes isso é tão perigoso dentro da igreja, porque as pessoas... Quem esteja passando por isso, fica até com vergonha de se confessar com um pastor. Mas a Bíblia diz que nós devemos confessar uns aos outros. Só que não é para qualquer pessoa. É para quem tem maturidade. Sabe, glória a Deus que eu não sei da vida de ninguém. Eu só sei a vida daquele rapaz bem ali, que está bem ali. E da minha. E ainda assim, tem coisas dentro de nós que nós precisamos tratar. Que nem o nosso cônjuge vai saber. E se você tem passado por alguma dificuldade em alguma área, querido, em qualquer área em pecado, eu quero te dizer que nós temos na igreja homens e mulheres também. Eu digo mulheres porque imagina uma mulher que está passando por uma situação, né, uma inclinação para um homossexualismo, eu sei lá, não é só homem, amém? Então existem mulheres também com as quais você pode contar, buscar ajuda, se confessar. Alguém que vai orar com você, alguém que vai te apontar na palavra. Agora, viver carregando aquele peso, eu não posso falar com ninguém. É por isso que muita gente sai da igreja. Pelo sentimento de impotência, de não poder contar com ninguém. Porque aquilo que é um calo no seu pé, talvez não seja no meu. Aquilo no que você é tentado, nem sempre é no que a área que eu também sou tentada. Mas a Bíblia diz que a gente deve deixar, e a gente deve confessar, e nós devemos abandonar a prática do pecado. Amém? Para que nós sejamos curados e nós não nos desviemos. E é por isso que ele diz, vigie para que ninguém se exclua da graça de Deus. Aleluia. Feliz, Provérbios 28, 14. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente ou que se revolta contra o Senhor. Lembra? Aquele que está andando na prática e ele começa a ter a sua mente cauterizada, ele fica indiferente àquela prática, a ponto de que ele se revolta contra o Senhor, cairão em desgraça. O que é desgraça? A ausência da graça. Amém? A gente está finalizando Hebreus capítulo 6, versículo 4. Sabe, pode ser que, glória a Deus, isso aqui não se encaixa na sua vida, mas você precisa ser uma pessoa experiente na palavra. Para se uma pessoa chegar para você, irmão, é possível alguém perder a salvação, você não ficar como um crente de cara para cima? Eu não sei não. Vê se pega pelo menos 2 dessas passagens aqui e, irmão, é possível sim, se a pessoa vive de forma deliberada na prática do pecado. Já conhecendo a verdade, já tendo experimentado isso, aquilo, da parte da palavra, tendo experiências profundas com Deus, e você mostra na palavra, para que você e a pessoa andem em temor, amém? Hebreus 6, versículo 4 diz, ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Quem aqui foi iluminado? Amém. Quem aqui tem provado de dons? Ô, gente, cadê a irmã? Bora lá de novo. Foram iluminados? Amém. Experimentaram o dom celestial? Amém. Tornaram-se participantes, você recebeu o Espírito, foi revestido do Espírito. Provaram os benefícios da palavra, você tem provado que Deus é bom.
Você já teve experiências profundas com Deus? Sei lá, uma visão, ou escutou Deus, teve uma experiência, marcou, eu sei que foi Deus. Foi na igreja, foi com alguém, uma pessoa me deu uma palavra e era aquilo, você teve experiência, pronto, você está apto, se Deus me livre, você um dia negar Jesus, você está apto para perder a salvação. Mas não vai acontecer, amém? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente lê um texto desse e a gente acha assim, não, é de Kenneth Hagin para cima. Isso aqui foi Kenneth Hagin que teve 3 encontros com Jesus. Isso aqui é para Paulo, que foi até o 3º céu. Não é tão fácil perder a salvação, mas não é tão impossível. A gente ficar empurrando, e eu quero te dizer mais, a gente ficar empurrando assim, não, isso aqui está longe de mim. Nós que somos da palavra da fé, a quem muito é dado, muito é cobrado. Nós que somos da palavra da fé, querida, a gente tem um alimento espiritual muito balanceado. A gente prova do Espírito, da palavra, isso aqui hoje não é leite espiritual. Isso aqui é um pouco mais profundo. Então, se você não dá mais nem tempo de fechar os ouvidos, você já ouviu, você já aprendeu. Amém? Não, pastor, não dá mais. Amém? Versículo 6, ou todas essas pessoas que fizeram isso, apostataram da fé e caíram. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Jesus, ele não vai mais voltar para morrer pelos seus pecados. Amém? Ele não vai mais se fazer homem de novo. Já foi, querido, já era. Esse sacrifício foi suficiente para te libertar dessa natureza de pecado. Foi suficiente para te dar uma vida eterna com Ele. Foi suficiente para agora você viver nessas novas vestes, porque você foi lavado no sangue do Cordeiro. Isso não se repete mais. Amém? Versículo 7. Porquanto a terra que absorve a chuva e cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Todavia, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançada no fogo. Quanto a vós outros, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor. Aí, Hebreus, que é o provável Paulo, que é o provável autor, né, aos Hebreus, fala tudo isso e aí vai falar igual eu estou falando para vocês. Não, mas de vocês a gente não está esperando isso não, fique tranquilo. Quanto a vós, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. Amém? Então, não é porque uma igreja está bem que a gente não precisa ministrar sobre isso. Eu não estou ministrando sobre isso porque eu estou sabendo de um pecado A, de B, eu estou sabendo de alguém que está a ponto, de jeito maneira. Amém? Assim como Ele está fazendo aqui. De vocês a gente está esperando diferente. Deus não vai se esquecer do serviço que vocês têm demonstrado aos santos. Está tudo bem. Versículo 11. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço até o fim. Dedique o mesmo esforço, querido, de se manter em santificação até o fim. Não esfria na tua carreira espiritual. Não esfria na tua jornada. Não se torna indiferente. Isso aqui é assim mesmo, eu sou desse jeito. É o meu gênio, eu sempre erro nisso. Não se torna indiferente. Amém? Para que isso não seja um bloqueio a você avançar. Kenneth Hagin, acho que é lá no livro de Autoridade do Crente, na Igreja Triunfante, ele fala, né, ele dá um exemplo de uma mulher que era do louvor. E esse é um exemplo que ele dá de alguém que apostatou da fé, que essa mulher era do louvor, ela cantava muito bem, ela começou a dar ouvidos à voz do diabo, dizendo, olha, você está perdendo seu tempo na igreja, se você estivesse fora da igreja, cantando fora da igreja, você estava ganhando dinheiro, fama, você é muito bonita para ficar enclausurada em 4 paredes. E aquela mulher, ela se afasta da igreja, ela começa a andar por um caminho de prática do pecado mesmo de maneira deliberada. E ele tem uma visão de um homem, de uma pessoa da igreja que vai lá, digamos, resgatar aquela mulher, né? Vai lá, não sei se é na casa que ela está, no hotel, eu não lembro. E aí, quando chega lá, que abre a porta, que ela o atende, né? Esse homem vai pregar a palavra, vai pregar a reconciliação para ela. E ela diz, eu não quero mais esse Jesus. Se afaste de mim, você e esse Jesus, eu não quero mais. E aí Kenneth Hagin tem aquela visão espiritual de que naquele momento aquela mulher ela foi tomada, ela perdeu a salvação dela naquele momento. Então veja que não é algo tão simples também de se perder. Mas eu quero te dizer que nós
que somos da palavra da fé. Nós estamos caminhando para um entendimento, cada entendimento. E aí o negócio vai ficando mais, por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita, mas largo é o caminho que leva para a perdição. E nós, quando vivemos uma vida no Espírito, a gente não precisa, mais uma vez eu digo e reforço, andar em ovos. Ou andar, sabe, que santidade não é você estar sendo podado. Santidade não é você sentir que toda vez você está sendo impossibilitado de algo. Não, você é livre para todas as coisas, amém? Mas justamente porque você é livre, você tem a possibilidade de escolher. Quem não nasceu de novo não consegue dizer não ao pecado. E você é tão livre que você pode dizer não. Como você também pode dizer sim. Como você pode dizer não e voltar atrás e dizer, agora eu quero sim. Você é livre, querido. Mas você também é livre para arcar com as consequências. Amém? E para finalizar, eu quero que você fique de pé. Amém. Apocalipse 3, versículo 5 diz, assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Se ele diz que de modo algum esse nome seria apagado do livro da vida, é porque existe a possibilidade de que ele seja apagado. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos anjos. Amém? Sabe, querido, eu tenho certeza que você que está aqui, seu nome de maneira alguma será apagado do livro da vida. Porque você vai perseverar até o fim. Mas você precisa se revestir dessa consciência de santidade todos os dias. Amém? Não deixe o diabo te colocar em condenação. Porque se você eventualmente pecou em algo, ou se você eventualmente também tem tido uma tentação maior para alguma área da tua vida, eu quero te dizer que em Cristo você já foi liberto da lei do espírito de morte que operava e imperava no seu corpo. Amém? Você foi chamado para a liberdade, você é livre. Agora uma lei de graça opera sobre você. A lei do espírito de vida, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então nós devemos escolher todos os dias a vida. Você nasceu de novo, querido, para ter um novo procedimento. Você nasceu de novo para ser um exemplo para aqueles que estão ao teu redor. E sabe que nós que somos da palavra da fé, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque o mundo cristão tem perdido referência de quem de fato é cristão. Não se tem mais a referência. Existe uma coisa que está muito misturada dentro do meio cristão. Mas quando eu e você nos levantamos, vestindo de fato, nos vestindo, né, do nosso novo homem, vestindo essa capa de fato de santidade, nós nos tornamos padrão. E às vezes um crente que não tem tanto essa revelação da palavra vai olhar e dizer, não, realmente é dessa forma que eu devo andar. Realmente esse crente, ele é distinto. Não tem a ver, querido, com as suas roupas. Sabe, eu gostei muito da conferência aqui com Salomão, porque ele nos trouxe também um despertar com relação a estilo, a A, O, B, sabe? Sei lá, não tem a ver com isso. Claro que a gente tem que ter ordem e decência, amém? Mas não tem a ver com estilo. Ser crente, andar em santidade, não tem a ver com o tamanho do seu cabelo, não tem a ver se você está usando uma roupa A ou B, porque não adianta você estar muito bem vestido por fora, mas por dentro você está todo contaminado. Não adianta você carregar uma aparência de santidade, como a gente aprendeu, e ser oco por dentro. Oco de uma conduta cristã verdadeira. Oco de uma conduta na verdade do Senhor, na palavra do Senhor. Amém? E eu vou te dar uma oportunidade para que você comece a revisar algumas coisas na sua vida. Fale aí com o Senhor, se consagre, Pai. Obrigada, Senhor, pelas áreas que nós já estamos bem. Mas obrigada por aquelas que nós ainda precisamos melhorar. Obrigada porque cada um de nós que está aqui, de fato, temos áreas a serem melhoradas. E nós não queremos esconder essas coisas para debaixo do tapete. Nós queremos expor ao Senhor e dizer que nós deixamos essas coisas, Pai. E nós avançamos para uma santificação plena, sem a qual ninguém verá o Senhor. Obrigada, Pai, porque nós te veremos. Nós contemplaremos e cantaremos com milhares dos outros anjos e santos, que Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, santo, santo. Você pode dizer santo, santo, santo é o Senhor. Obrigada, Pai, por essa atmosfera de temor no nosso meio, Pai. Obrigada porque nós somos santos como o Senhor é santo.
nome de Jesus, toda a raiz de amargura que se levanta no nosso meio, toda divisão, toda desavença, toda dissensão, eu declaro caindo por terra. Todo espírito de rebelião, Senhor, que queira se levantar no nosso meio, falando contra autoridades, eu declaro em nome de Jesus caindo por terra. Toda falta de amor, toda avareza, toda ganância, Pai, que queira dominar pessoas aqui, fazendo pessoas se agarrarem às suas finanças ou se agarrarem a uma forma de pensar de que vai faltar, eu declaro caindo por terra em nome de Jesus. Toda ira, toda traição, todo adultério, toda prática impura, todo pecado sexual caindo por terra agora em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus, eu não vou chamar pessoas à frente com relação a isso, mas você pode fazer essa oração, se consagrando ao Senhor. E eu declaro, querido, você liberto em nome de Jesus de tudo aquilo que ainda quer te manter preso numa vida passada. Você foi livre. Onde aí você está, você diga: eu fui livre. Diabo, eu não vou ceder a você em nada, em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria de saber se existe alguém aqui no nosso meio que nunca fez uma oração recebendo Cristo. Sabe que esse é o momento. E você foi muito bem ensinado a respeito do que é o novo nascimento, do que é se converter de verdade. É você reconhecer, querido, que sem o Senhor você está fadado ao fracasso. Sem o Senhor você não vai conseguir deixar essa vida de pecado, porque você precisa de uma nova natureza. E se existe alguém aqui no nosso meio que nunca fez essa oração e gostaria de fazer essa aliança com o Senhor de maneira pública, eu quero te convidar a levantar a sua mão. Amém. Todos estão salvos. Existe alguém que estava frio, não desviado. Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor. Alguém que estava no mundão aí afora, vivendo da maneira que achava que era certo, mas constrangido pelo pecado, e gostaria de assumir novamente essa posição, de fazer uma reconciliação com o Senhor e a sua palavra. Existe alguém aqui? Todos estão crentes, todos estão salvos. Existe alguém que nunca recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas e gostaria de receber esse revestimento por fora do Espírito? Todos oram em outras línguas. E por fim, existe alguém que gostaria de oração por cura? Você está com alguma enfermidade, você tem algum diagnóstico, você está com alguma dor. Eu quero te dizer que Cristo Jesus já levou naquela cruz toda a dor e a enfermidade. Amém? Nós podemos orar por você. Todos estão curados e sarados. Glória a Deus. Então nós somos de fato uma igreja gloriosa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Permanece em pé, nós já vamos encerrar. Gostaria de fazer algumas indicações literárias para você aproveitar ao máximo tudo que foi falado aqui hoje e aprender um pouco mais durante essa semana. O primeiro deles, do nosso irmão Kenneth Hagin, O Ministério de Jesus Cristo Hoje. Certamente você vai ser grandemente abençoado com este livro. E do irmão Tony Cook, Qualificados, Servindo a Deus com Integridade e Terminando Sua Carreira com Honra. Então passa lá no Verbo Shop e adquire algum desses títulos, dentre outros que você vai encontrar por lá. Amém? Os nossos visitantes, lá atrás tem uma equipe te esperando. Nós preparamos uma sala exclusivamente para você, para te dar a recepção que você merece. Então você pode acompanhar lá a nossa equipe. Eles estão acenando ali. Nós só queremos 5 minutos do seu tempo. A pessoa que veio como nosso visitante pode acompanhá-lo. Amém? Glória a Deus. Então, sem mais, levante suas mãos. Vá na graça e na paz e seja abençoado na prática dessa palavra, em nome de Jesus.